Aos 16 anos, ela foi expulsa de casa com a barriga crescendo e o coração em pedaços. A mãe virou o rosto. O pai trancou o portão. Por 2 décadas, ela sumiu do mapa, até voltar, não com um pedido de desculpas, mas como a nova dona da empresa da família. Essa é uma história de superação real, com verdades reveladas e uma redenção emocional que vai te marcar. A confeitaria pequena decorada com tons pastéis e cheiro de bolo quente logo virou referência no bairro. Clara atendia os clientes com um sorriso no rosto, e Lucas, agora com 10 anos, entregava os docinhos em caixinhas com o logo estampado. Doce recomeço, feito com amor. As encomendas aumentaram. A vida finalmente parecia dar uma trégua, até que, em um sábado qualquer, tudo mudou. Ela estava organizando os pedidos do dia quando um homem de terno entrou, segurando o celular. "Você que é a dona?" "Sim, sou eu. Posso ajudar?" "Meu nome é Henrique Almeida. Sou da equipe do programa Empreendedores de Verdade. Vi sua história nas redes sociais. Sua força me chamou a atenção." Clara sorriu, meio sem graça. Ela nunca pensou em aparecer na TV, mas aceitou conversar. Durante a entrevista, ele perguntou: "E o que te inspirou a criar o nome Doce Recomeço?" Ela hesitou. Olhou para o Lucas, que limpava uma bancada ao fundo. "Eu precisava começar, de novo, com dignidade." "E você conseguiu. Parabéns." Dias depois, a reportagem foi ao ar. E foi aí que o passado bateu a porta, literalmente. Na segunda-feira seguinte, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar aflito entrou na loja. Clara reconheceu na hora. A pele gelou. As mãos tremiam. Era sua tia-avó, irmã de seu avô paterno, alguém que ela via apenas nos almoços de domingo quando era criança. "Clara." "Tia Lídia?" A mulher se aproximou. "Eu vi você na televisão." "Deus do céu, é você mesma." Clara não soube o que dizer. Não esperava nunca mais ver ninguém da família, mas a tia não perdeu tempo. "Precisamos conversar, é importante." Ela ofereceu café. A senhora não quis. "Escuta, querida, tem uma coisa que talvez você não saiba. A sua mãe, ela tentou te procurar depois, mas seu pai não deixou. Ele proibiu todos de falarem contigo. Mandou destruir suas coisas. Cortou todo o contato." Clara sentiu um nó na garganta. "Eu achei que eles tinham me esquecido." "Nunca." Ela chorava todas as noites, mas era refém daquele homem. Seu pai era duro, e depois que a empresa faliu, tudo desmoronou. Clara ficou em silêncio. "E tem mais. O seu avô, antes de falecer, deixou uma carta." "Carta?" "Sim, ele confessava que parte do patrimônio da família foi ocultado e que havia um nome escondido no testamento." "Que nome?" Tia Lídia respirou fundo. "O seu. Você é herdeira, Clara." Mesmo sem saber, o mundo girou. Ela se segurou no balcão. "Isso não pode ser verdade." "É sim, mas o documento sumiu. E agora, a família está brigando na justiça." "Por causa de mim?" "Por causa de um dinheiro que deveria ser seu por direito." Ela ficou dias sem dormir. Lucas percebeu. "Mãe, tá tudo bem?" Ela respondeu com um sorriso frágil. Mas por dentro, o passado estava rugindo. Resolveu ir até o antigo bairro da infância. O portão da casa da família estava enferrujado. Um letreiro de "Vende-se" pendurado no muro. Ela deu um passo para trás. Mas ouviu um barulho vindo do quintal. Uma menina apareceu na janela. "Você é a Clara?" disse a garota, baixando o celular. "Quem é você?" "Eu sou a Isabela, filha da empregada da casa. Eu ouvi muito falar de você. Minha mãe falava que você era a neta banida." Clara se assustou. "Banida?" "É, depois que você foi embora. Seu pai mandou tirar todas as fotos. Mas a avó Joana escondia uma no armário. Disse que um dia você ia voltar." Isabela entregou um envelope velho. Era a tal foto. Clara aparecia nela com apenas 13 anos. A mãe ao lado, sorrindo. Era uma lembrança congelada no tempo. Ela guardou a imagem no peito. Dias depois foi chamada por um advogado.
Ele queria conversar sobre o testamento desaparecido. Recebemos uma denúncia anônima. Sobre um testamento escondido, em nome de Clara Dias Vasconcelos. Esse é meu nome completo. A herança envolve não só bens, mas ações de uma empresa de adoção. Clara franziu a testa. Como assim adoção? A empresa que seus avós financiaram ajudava a registrar nascimentos e realocar crianças. Mas há suspeitas de que alguns registros foram fraudados. Ela sentiu o chão sumir. Que tipo de fraude? O advogado respirou fundo. Ainda estamos investigando, mas há rumores de que você não era filha única. Clara ficou paralisada. Como assim? Eu não sou filha única? O advogado puxou uma pasta com papéis amarelados. Documentos como esses costumavam ser arquivados em papel antes da digitalização dos registros civis. Esse aqui estava escondido em uma caixa lacrada no porão da antiga sede da empresa. Clara folheou os papéis com as mãos trêmulas. Entre os carimbos antigos havia um nome que ela nunca tinha lido antes. Nascimento: Clara Dias Vasconcelos. Parte de nascimento múltiplo: trigêmeos. Trigêmeos? Sim, você nasceu com mais 2 irmãos, mas há indícios de que vocês foram separados no hospital. A respiração de Clara ficou curta. Por quê? Estamos investigando, mas há registros suspeitos de adoções sigilosas. Vendiam recém-nascidos como se fosse processo legal. Seu nome foi o único mantido no sistema porque sua mãe biológica insistiu em ficar com pelo menos um filho. Clara cambaleou na cadeira. Eu tenho irmãos. E não fazia ideia? Tudo indica que sim. E conseguimos rastrear um deles. Silêncio. Advogado passou um envelope. Dentro uma foto. Um rapaz sorrindo, uniforme de escola técnica, segurando um bolo de formatura. Ele se chama Matheus Andrade. Tem 20 anos. Foi adotado por uma família em Santa Catarina. Não sabe da origem biológica. Clara levou a mão à boca. Ele tem o mesmo nariz que eu. A genética é curiosa, não é? Ela saiu do escritório sem saber para onde ir. Chorou, no carro. Depois sorriu. Depois chorou de novo. Como contar isso ao Lucas? Como lidar com um irmão que não sabe que ela existe? Mas o destino tem suas próprias formas de aproximar quem precisa se encontrar. 2 dias depois recebeu uma ligação. Dona Clara? Sim? Aqui é a produção do programa Raízes Escondidas. Recebemos um dossiê anônimo sobre sua história. Você aceitaria participar? Ela hesitou. O programa reúne pessoas separadas na infância. Nós descobrimos que você tem um irmão gêmeo, o Matheus. E mais, ele aceitou vir ao estúdio. O coração de Clara disparou. Ele sabe de mim? Ainda não. Só contamos que ele é adotado e que temos pistas sobre a família biológica. Se quiser, podemos promover o reencontro ao vivo. Clara desligou, pensou por horas, chorou mais uma vez e aceitou. A gravação aconteceu em São Paulo. No estúdio, o clima era tenso e carregado de emoção. Clara ficou atrás do biombo, ouvindo a apresentadora conversar com Matheus. Matheus, o que você espera encontrar aqui? Hoje? Acho que talvez só um pedaço da minha história. Eu sempre soube que era adotado. Meus pais foram maravilhosos, mas faltava algo. A apresentadora assentiu. Está pronto para ouvir a verdade? Ele respirou fundo. Estou. Então, Matheus, a sua certidão de nascimento original foi encontrada. E ela traz uma revelação. Você é trigêmeo. Você tem 2 irmãos biológicos. Matheus levou a mão à boca. Os olhos se encheram de lágrimas. Isso é... sério? Sim. E um deles está aqui hoje. Ela fez sinal. Clara deu um passo. Depois outro. Ao cruzar o biombo, Matheus arregalou os olhos. Ficou imóvel. Depois se levantou cambaleando. Meu Deus, você tem meu rosto. Clara sorriu entre lágrimas. Eu sou a Clara, sua irmã. Eles se abraçaram como se o tempo pudesse ser apagado com um gesto. O público chorava. A apresentadora se emocionou. E o terceiro irmão? Perguntou Matheus. Ainda não sabemos, disse Clara.
Mas eu juro que vou procurar. Naquela noite não dormiram. Conversaram por horas no hotel. Compararam manias, comidas favoritas, cicatrizes e descobriram que tinham mais em comum do que esperavam. Ao voltarem para a confeitaria, Lucas correu até o novo tio. Você também gosta de chocolate? Mateus sorriu. Se deixar, eu como até as forminhas. Eles riram juntos. Mas uma pergunta persistia na mente de Clara. Onde estaria o terceiro irmão? Ela saiu de casa com uma mochila nas costas e um bebê no ventre, sem dinheiro, sem apoio, sem ninguém. Expulsa por quem deveria acolher. Julgada, esquecida, rejeitada. Durante 20 anos, ela lutou calada. Criou o filho sozinha. Trabalhou onde pôde. Chorou quando ninguém via. Mas o destino... o destino preparou algo diferente. Ela voltou. Voltou de cabeça erguida, com uma história que ninguém esperava ouvir. E quando pisou de novo naquela casa, o silêncio foi maior que qualquer grito do passado. Por trás dessa volta havia um segredo, uma ferida antiga, e uma verdade que mudaria tudo. Essa é uma história de reconexão familiar, de uma mãe rejeitada e de um reencontro emocionante que vai tocar seu coração. Se você acredita que toda mulher merece ser ouvida, se inscreva aqui no canal. Suas histórias importam. Agora, respira fundo, porque essa história vai tocar seu coração. Ela tinha apenas 16 anos, o cabelo preso em trança, os olhos castanhos cheios de esperança e medo. Segurava o teste de farmácia com as mãos trêmulas. 2 linhas vermelhas, 2 marcas que mudariam o rumo da sua vida para sempre. O nome dela era Clara, uma menina ainda, mas já com o coração de mãe. Ela caminhou até a cozinha naquele fim de tarde, com o sol se pondo pela janela e o coração batendo alto demais. Mãe, posso te contar uma coisa? Disse baixinho. A mãe virou limpando as mãos no avental. Fala logo, Clara. O jantar tá quase pronto. Ela hesitou, aquela frase queimar na garganta, mas não havia mais como esconder. Eu tô grávida. O silêncio que veio depois foi mais barulhento do que qualquer grito. A mãe deixou o pano cair no chão. Olhou para a filha como se não a reconhecesse. Mas, como é que é? Mãe, eu tô grávida. Eu não sabia como te contar. A resposta foi dura, fria, cruel. Você é uma vergonha para essa família. Mas eu preciso de ajuda, mãe. Vai embora e não volta mais aqui. No mesmo dia, o pai chegou. A mãe contou tudo antes dela tentar. Ele não quis nem ouvir. Uma menina que engravida aos 16 anos não tem mais lugar debaixo do meu teto. Sem discussão, sem abraço, sem perdão. Clara foi expulsa, com a mochila nas costas, com o medo no peito, com a alma partida. Ela foi pra rua com R$ 200, um casaco e o número de uma colega da escola que, por sorte, atendeu o telefone. Fica aqui uns dias. Mas é só até você conseguir algo, tá? Ela ficou. Chorou escondida no colchão fino. Enjoou de madrugada. Sentiu dores que ninguém via. E mesmo assim, decidiu continuar. Aos 5 meses de gestação, conseguiu um emprego como atendente numa lanchonete. Não podiam saber da gravidez. Ela escondia com blusas largas e um sorriso disfarçado. Cada real que ganhava, guardava com cuidado. Cada noite sem dormir, somava mais força à sua vontade de vencer. Ela não reclamava. Não tinha tempo, nem espaço, nem colo. Mas, aos poucos, foi construindo uma nova vida. Quando o filho nasceu, um menino forte com olhos idênticos aos dela, Clara olhou para ele e disse: Eu prometo que você nunca vai passar o que eu passei. Chamou-o de Lucas. Nome simples, nome de esperança. Os primeiros anos foram duros. Morou de favor. Depois alugou um quartinho com banheiro compartilhado. Estudava à noite quando Lucas dormia. Vendia doces para pagar fralda. Pegava ônibus lotado com o menino no colo. E quando tudo parecia demais, ela lembrava do portão fechado, da mãe, virando o rosto e seguia. Mas o que Clara não sabia
é que o passado não tinha terminado com um portão trancado. Anos depois, já com 25, ela escutou por acaso o nome da antiga empresa da família numa conversa no ônibus. Parece que a fábrica faliu. Sério? Mas era tradicional, né? Briga entre irmãos, parece. A filha sumiu no mundo. Um escândalo antigo. O coração dela congelou. Fazia quase 10 anos que não ouvia aquela palavra. Fábrica era a empresa do pai. A mesma onde ele dizia que filho rebelde não põe os pés. Ela desceu do ônibus no ponto errado sem nem perceber. Ficou parada com a sacola na mão, olhando o nada. A ferida ainda estava ali. A voz da mãe ecoava como se fosse ontem. Vai embora. E não volta mais aqui. Mas Clara não era mais aquela menina. Ela havia se tornado algo que ninguém esperava. Naquele mesmo ano, ela abriu um pequeno negócio de doces artesanais. Lucas, já com 9 anos, ajudava a empacotar as encomendas. Ela postava no Facebook, fazia entregas a pé, sorria com os elogios. E foi crescendo. Um pedido aqui, outro ali, clientes fiéis, convites para eventos, até que um investidor apareceu. Você tem talento. Já pensou em expandir? Clara respirou fundo e disse sim, sem saber que o destino estava traçando o caminho de volta para o mesmo lugar de onde ela havia sido expulsa, mas agora com uma força que ninguém imaginava. Desde o reencontro com Mateus, Clara não tinha um minuto de paz. A alegria de ter encontrado o irmão era constantemente ofuscada por uma dúvida que a consumia. Quem é o terceiro irmão? Com a ajuda da produção do programa e do advogado, ela começou uma investigação profunda. Consultou arquivos antigos do hospital, entrevistou ex-funcionários, conversou com enfermeiras da época. Foi quando surgiu um nome: Sérgio Caldas, ex-diretor da maternidade onde os trigêmeos nasceram. Ele foi acusado anos atrás de envolvimento com adoções ilegais, explicou o advogado. Nunca foi condenado, mas o nome dele aparece em vários registros suspeitos. Clara e Mateus foram até a cidade onde ele vivia, no interior de Minas Gerais. O homem, já idoso e debilitado, resistiu a falar. Mas quando Clara mostrou a certidão, de nascimento com a marca Nascimento Múltiplo, ele baixou os olhos. Eu me lembro da mãe de vocês. Ela chorava muito. O pai tinha ido embora. E uma mulher apareceu oferecendo ajuda. Que mulher? Perguntou Mateus. Uma senhora chamada Marta. Cabelos brancos, postura elegante. Ela facilitava adoções para famílias ricas que não queriam passar por todo o processo judicial. E o que aconteceu com nosso irmão? Perguntou Clara em lágrimas. Sérgio hesitou. Ele foi entregue para uma dessas famílias, em um processo que hoje seria considerado tráfico humano. Clara se levantou em choque. Ele foi vendido como se fosse um objeto. Naquela época achavam que era o melhor para a criança. Mas foi errado. Muito errado. Antes de ir embora, Sérgio disse uma última coisa. Eu me lembro do nome que colocaram no menino. Henrique, de volta à cidade, Clara publicou um vídeo em suas redes sociais contando tudo. Meu nome é Clara Dias. Descobri que sou trigêmea. Reencontrei meu irmão Mateus, mas nosso terceiro irmão está desaparecido. Se você nasceu em 2004, foi adotado e se chama Henrique. Entre em contato. Pode ser que você seja meu irmão. O vídeo viralizou. Milhares de comentários. Pessoas dizendo que conheciam alguém chamado Henrique, que também era adotado. E então, uma mensagem privada chamou a atenção. Olá. Meu nome é Henrique Silveira. Tenho 20 anos, sempre soube que fui adotado, vi seu vídeo. E não consigo parar de pensar nisso. Podemos conversar? Clara marcou uma videochamada. Quando a tela ligou, ela prendeu a respiração. Os olhos. O formato do queixo. O jeito de sorrir. Tudo parecia familiar. Meu Deus, disse Mateus, ao ver a gravação. É ele. Henrique contou que cresceu em uma mansão, cercado de luxo, mas sem carinho. Meus pais adotivos eram frios. Eu sempre me senti deslocado. Nunca soube a verdade sobre minha origem.
Fez exames de DNA. Os dias seguintes foram pura ansiedade. Clara não dormia. Mateus roía as unhas, até que o laboratório ligou. O resultado é inconclusivo. Como assim? Perguntou Clara, frustrada. O DNA não confirma a ligação biológica. Henrique não é irmão de vocês. Silêncio. Clara desligou. Desabou no sofá. Mateus sentou ao lado. Vai dar certo, mana. A gente vai achar ele. E se não acharmos, a gente achou um ao outro. E já é um milagre. O próximo irmão é só questão de tempo. Mas no fundo, Clara sentia um vazio, como se uma peça do quebra-cabeça estivesse ali ao alcance, mas sempre escapando por entre os dedos. Foi então que 2 semanas depois, o telefone tocou. Era o advogado. Clara, conseguimos uma pista quente. O quê? Localizamos uma certidão adulterada e um registro antigo de embarque internacional. Há indícios de que o terceiro irmão foi levado para fora do Brasil. Para onde? Portugal. Clara nunca havia saído do Brasil, mas quando soube que havia uma pista do irmão em Portugal, não pensou 2 vezes. Mateus pediu folga do trabalho. Os dois compraram as passagens com a ajuda do programa de TV que vinha acompanhando a história. Destino, Lisboa. A pista vinha de um registro feito em 2005, uma adoção internacional legalizada com documentação duvidosa. O nome da criança, Gabriel. Nascimento. Mesmo hospital, mesma data. Mas os sobrenomes não batiam. E o endereço era vago. Apenas um bairro nobre nos arredores de Lisboa. Chegando lá, Clara ficou impressionada. É tudo tão diferente. Parece outro mundo. O advogado português que os ajudava havia localizado a possível residência do Gabriel. Era uma casa antiga, com portão de ferro e eras subindo pelas paredes. Clara tocou a campainha. Uma senhora de cabelo branco atendeu desconfiada. Boa tarde, posso ajudar? Clara respirou fundo. Meu nome é Clara Dias. Eu sou do Brasil. Estou procurando meu irmão. Ele pode ter sido adotado por uma família portuguesa no ano de 2005. Talvez ele seja seu neto. A mulher arregalou os olhos. Espere aqui um momento. Minutos depois, a porta se abriu novamente. E um jovem apareceu, alto. Cabelos castanhos ondulados. Camiseta branca, calça jeans surrada. Ele olhou para Clara. Depois para Mateus. Vocês são... Quem? Clara engoliu em seco. Meu nome é Clara. Esse é Mateus. A gente nasceu no mesmo dia, no mesmo hospital. E nós acreditamos que você é nosso irmão. O jovem ficou pálido. Isso não faz sentido. Meus pais sempre disseram que eu fui adotado porque eles não podiam ter filhos. Mas nunca falaram de irmãos. Você se chama Gabriel? Sim. Você aceitaria fazer um teste de DNA? Ele hesitou. Olhou para a avó. Ela assentiu com os olhos cheios d'água. Sim, eu aceito. Os 3 fizeram o teste. Enquanto aguardavam, passaram os dias explorando Lisboa juntos. Conversaram, riram, contaram histórias da infância. Gabriel era estudante de arquitetura. Gostava de desenhar pontes, porque conectam 2 mundos diferentes, dizia. Clara se emocionava com cada detalhe. Mateus, mais contido, escondia as lágrimas. 5 dias depois, o resultado chegou. Positivo. Gabriel era, de fato, o terceiro irmão. O reencontro foi filmado por uma pequena equipe, mas não houve roteiro, nem direção. Foi real. Clara caiu de joelhos. Chorava como uma criança. Mateus abraçou Gabriel com força. Os 3 se enlaçaram num abraço longo, silencioso, como se quisessem recuperar cada ano perdido. Eu nunca soube. Nunca imaginei que havia mais de mim por aí, disse Gabriel com a voz embargada. E agora você nunca mais vai estar sozinho, respondeu Clara. A avó de Gabriel, que havia criado o menino após a morte dos pais adotivos, se aproximou. Vocês são família, e família é destino. Antes de voltarem ao Brasil, os 3 fizeram uma promessa: nunca mais se separar. Gabriel planejava uma mudança. Quero conhecer minhas raízes, conhecer o Brasil, conhecer vocês.
Clara sorriu. A gente te espera com o coração aberto. De volta ao Brasil, o trio inseparável tentava recuperar o tempo perdido. Gabriel havia se mudado temporariamente para a casa de Mateus. Clara ia todos os dias. Era como se sempre tivessem sido irmãos. Mas ainda havia uma ferida aberta. A ausência da mãe. Eles tinham um nome. Elis Regina Duarte, 17 anos na época do parto. Desaparecera logo após dar à luz os trigêmeos. Ninguém nunca soube o motivo. Era hora de descobrir. Mateus decidiu investigar o passado dela. Buscou antigos vizinhos, registros no hospital, arquivos da prefeitura, e foi em uma ficha antiga do abrigo onde os bebês foram levados que encontrou uma pista. Elis havia sido acolhida por um centro para mães adolescentes. Depois ninguém mais soube dela, até que um nome apareceu. Elis Regina da Silva, nome de casada. Vivendo numa cidade do interior, a 5 horas dali, o trio pegou o carro. Cada quilômetro parecia um peso no peito. A cidade era pequena, silenciosa. Clara tremia ao descer do carro. E se ela não quiser ver a gente? A gente precisa tentar, respondeu Gabriel. Na frente da pequena casa de tijolos à vista, uma mulher sentada numa cadeira de balanço olhava o horizonte. Cabelos grisalhos, olhar cansado. Clara se aproximou com delicadeza. Dona Elis? Mulher virou o rosto surpresa. Sim, me chamo Clara. Esses são Mateus e Gabriel. Nós somos seus filhos. A mulher arregalou os olhos. Tentou se levantar, mas cambaleou. Mateus a segurou. Ela chorava. Meus filhos? Isso não é possível. Clara tirou do bolso a única foto da maternidade. 3 bebês enrolados em panos lado a lado. Nós somos os trigêmeos. Nascemos em 2005 na Santa Casa de Itapecerica. A senhora nos deixou. E a gente só quer entender o porquê. A mulher cobriu o rosto com as mãos. Eu era só uma menina. O pai de vocês me abandonou quando descobriu a gravidez. Minha família me expulsou. Fui para um abrigo. Quando vi vocês nascerem, entrei em desespero. Eles disseram que eu não poderia cuidar de vocês, que era melhor entregá-los, que era para o bem. Ela soluçava. Mas eu nunca mais fui a mesma, nunca. Carreguei vocês no coração todos os dias da minha vida. Mateus se aproximou, ajoelhando-se. A gente não veio te julgar. Só queremos saber de onde viemos. E se a senhora quiser, fazer parte da sua vida. A mulher desabou em lágrimas. Me perdoem, por favor. Clara abraçou a mãe. Gabriel também. Foi um silêncio cheio de significado. 3 filhos perdoados. Uma mãe redimida. Nos meses seguintes, Elis foi aos poucos se aproximando dos filhos. Começou a ir às reuniões de família, aniversários, jantares. Pela primeira vez se sentia viva. Eu não sabia que ainda podia ser mãe, disse num dos encontros. Sempre pôde. Só estava esperando o momento certo, respondeu Clara segurando sua mão. Cena final. 1 ano depois, no aniversário dos trigêmeos, a casa estava cheia. Clara com uma pequena cicatriz na barriga, grávida de gêmeos. Mateus com sua namorada. Gabriel já adaptado à nova vida no Brasil, prestes a abrir seu primeiro estúdio de arquitetura. Elis, sentada à mesa, sorria com os olhos marejados. Sobre a parede, uma foto grande dos 3 aos 18 dias de vida, outra dos 3 aos 18 anos, abraçados. Família reconstruída. Às vezes a vida separa para depois reunir de forma ainda mais forte. Não importa o tempo perdido, mas o amor que se escolhe viver daqui para frente. Eles nasceram juntos, foram separados, mas o destino jamais deixou de trabalhar pelo reencontro. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que acredita no poder da família. E se você quer ver mais histórias reais como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana, uma nova história de superação, reencontros e amor verdadeiro.